Com a grande especialista Sil no SL Spa Concept, trazendo as grandes tendências dos cabelos de 2026. Sil, um prazer mais uma vez recebê-la. E hoje para falar das grandes tendências. Existe tendência de cabelo? Sim, claro que sim. E é muito interessante porque ela é o nosso referência, é um termômetro, tá? E é incrível, tanto no masculino, no feminino, no infantil. Olha, tem É então, até no infantil tem interessante. tendência. Temos Então vamos sim. começar a falar Sim. das mulheres. Qual é a grande tendência? Quais são as tendências de cabelos nesse ano de 2026? Carro-chefe. Vamos começar com os curtos, que são assim interessantíssimos. Curto ele vem muito de atitude, né? Muita coragem, atitude, personalidade forte, libertador, a praticidade. E isso precisa ser, das linhas de corte, é a mais delicada, porque ela tem que ser desenhada e encaixada na caixa craniana, porque cada cabeça tem um peso e uma medida. Olha só, É muito interessante. quer dizer assim, aquele corte X não é para todo mundo. Não é para todo mundo, por isso que vem a consultoria, né? O visagismo e tal. E aí nós falamos no corte maravilhoso, que é o clássico, o Chanel, né? A linha Chanel. Depois vem o Bob Long, que ele vem com umas versões bem legais, mais fluida. A mulher, ela busca um movimento no cabelo e a tendência vem sim, trazendo uma opção mais flúor, tá? Um vigor, a pessoa consegue ter uma... Estou pronta, não precisa depender do salão de beleza. Os cortes, ele vem trazendo essa tendência da praticidade para a mulher. Olha que É legal. muito interessante. Então, e nos curtos, Sil, voltando um pouco, existe hoje uma tendência de um curto específico ou não? Não, não existe não. Não existe. O curto, ele vê, ele, como que eu te disse, ele é libertador, ele dá um frescor, uma praticidade, né? Então, o movimento, o mais importante é respeitar a base que vai ser feita esse curto. Entendi. O que faz esse curto passar por processos de crescimento é a forma que é desenhada na base da caixa craniana. E o tal do Bob Long, que você falou que é uma grande tendência. Nossa, ele é libertador, né? Ele é prático, a mulher tá bonita desde a hora que acorda ao dormir, porque ele é solto, ele é fluido, ele é um trabalho desconectado no fio. Então, dá um frescor contínuo. E esse corte, quando você fala de Bob Long, você está falando de um corte específico que faz com que o cabelo tenha esse movimento e que a mulher fique assim, acordou, lavou, tá com o cabelo ok. Eu digo o Bob Long, mas hoje existem vários nomes, né? E eu digo o Bob Long para que a pessoa que está me vendo associe o mais prático, né? Tá. E traz a recordação, mas hoje ele começou mais reto, depois mais bicudo, hoje ele está um mais quadrado, que eu falo um carré, em movimento de flúor, uma franja, uma frente um pouco mais longa, outros com um piramidal em franja meia falsa, que dá um frescor, dá uma leveza, um todo frescor feminino, né? E a franja? O que você me fala da franja? Franja, amo. Ai, tem idade para isso? Não, não tem. Franja é atitude, é frescor, é elegância, é alegria, né? E a franja cabe para qualquer cabelo, qualquer rosto? Como é que é isso? Porque a franja realmente, ela meio que dá um molde ali no cabelo, Exatamente. né? Você não fica com aquele cabelo sem Sim. saber o que faz com a frente O que dele. tem que ser visto e respeitado muito é se a proeminência frontal testa, ela é proeminente ou ela é mais fininha, mais curta, o rodamuinho, qual é o manuseio, eu digo sempre, qual é o tom amistoso com a escova, como que é a sua intimidade com a finalização. Hoje no mercado oferece produtos que dão como chamamos assim, de deixar ele mais liso, tá? Modela melhor, praticidade, oferecendo a praticidade de você manusear essa escova.
Tá. que são os alinhamentos dos produtos. Tem casos que precisam ser alinhados, porque a nascente do fio na testa, às vezes tem aquele mais pequenininho, que são os babies, né? O nascimento contínuo, ele é mais crespinho ou não. Então, precisa ser avaliada a parte frontal para ver a condição, se tem realmente condições de usar franja ou não. Entra, tudo vê como é o visagismo. É, visagismo. E a Sil é uma grande visagista, uma grande especialista. Então, realmente, tem tendência, mas tem que saber como usar, como fazer, e tudo isso acontece numa consulta com a Sil. Com certeza. Terei um imenso prazer em recebê-los aqui no ISL Spa Concept por um café e uma ótima consultoria. Aquele rosto que murcha, efeito caneta emagrecedora. É fato? É real? Nós vamos saber agora com o nosso dermatologista, Dr. João Simão. Dr. João Simão, as canetas emagrecedoras milagrosas que estão mudando comportamento, cultura de consumo, enfim, muita gente emagrecendo de forma radical e acho que em alguns casos é muito benéfico, mas aquele rosto, assim, é uma coisa impressionante, parece que a gente consegue ver, enxergar quem usou a caneta emagrecedora, porque o rosto murcha junto com o resto do corpo. As canetas emagrecedoras mudaram a história da obesidade, né? Então a gente vê pessoas que não conseguiam realmente diminuir o peso e agora encontraram um peso ideal e estão mantendo o peso usando as canetas emagrecedoras, e a gente tem que falar também dos efeitos colaterais e como lidar com eles, né? Então isso do rosto cair é real, do cabelo cair também é real. Então, por que o rosto cai? Primeiro porque emagrece, então a gente tem gordura no rosto e aí murcha o rosto, então perde a sustentação, que a gordura ajuda a sustentar o rosto. E outra coisa é que a medicação, se descobriu recentemente, ela atua em receptores de células específicas do rosto e diminui a produção de gordura e de colágeno no rosto também. Então não é só o efeito do emagrecimento, mas também o efeito direto do medicamento no rosto. É interessante, porque as pessoas antes das canetas emagrecedoras, aquelas que emagreciam, sei lá, o rosto era a última coisa que emagrecia, né? A pessoa emagrecia a gordura no restante do corpo, mas essa coisa de ficar com o rosto chupado era em casos extremos, né? Gente que tinha perdido muitos quilos. E hoje a gente nota que não, em poucos quilos já tem essa sensação desse rosto chupado. Pelo efeito direto da medicação nessas células no rosto. E o que a gente tem que fazer? A gente já tem que, se a pessoa já vai emagrecer, a gente não pode esperar despencar. A gente já tem que fazer tratamentos que estimulem essas células a manterem a produção de colágeno e de gordura no rosto. Então a gente tem produtos específicos, como os bioestimuladores, aplicados nos locais corretos, que vão manter essa produção de colágeno e também de gordura nos pontos que a gente quer. Então, e os bioestimuladores têm esse efeito de manter o rosto no lugar. Então se você já planeja, você vai começar a usar as canetas emagrecedoras, hoje a gente tem a noção que já tem que fazer o bioestimulador de colágeno logo que começa o tratamento. Antes a gente tem noção, não, vamos esperar um pouquinho e só fazer quando realmente cair. Não, vai começar o tratamento, a gente já começa a bioestimular para não ter esse efeito do rosto caindo. Perfeito, quer dizer, a pessoa está se programando, então, para começar o tratamento de emagrecimento. E junto ela já começa o tratamento dermatológico. Isso. Tanto para o rosto, para a pele, como para o cabelo. Como para o cabelo. Então, o cabelo é já um capítulo à parte. Porque quando você faz um emagrecimento muito rápido, o cabelo ele entra no modo de repouso e aí ele cai. Não tem como, mas você bloquear esse efeito, né? Então o que você vai fazer é fornecer vitaminas, fornecer como se fosse um adubo para o cabelo para tentar recuperar mais rápido. Mas esse efeito de queda, quando você tem uma perda de peso muito rápida, ele vai acontecer. E essa queda por estresse, poderia dizer, não sei se é essa a palavra, estresse do corpo, Na né? verdade, falta comida para o cabelo. Falta comida. Ah, entendi. Falta nutriente para o cabelo. E esse tipo de queda, de falta de nutriente, é reversível?
Essas quedas, por exemplo, por emagrecimento, ou você teve alguma doença, ou pós-gestacional, esse cabelo ele volta a crescer normalmente, mas você tem que ter um bom aporte nutricional para o seu cabelo voltar. Não adianta você ficar desnutrido que seu cabelo não vai voltar bem. Porque esse ciclo de queda, ele se reverte desde que você tenha uma boa nutrição, um bom aporte de suplementos, né, de suplementos para o seu cabelo. Olha aí. Bom, então, fazendo a coisa de forma correta, é possível partir para o emagrecimento com as canetas sem ficar com o rosto chupado, É murcho. possível você manter o seu rosto bem durante seu emagrecimento. A catarata sempre piora com o tempo porque ela é uma doença progressiva e ela não estaciona. Portanto, quando você tiver uma catarata, ela vai piorando a cada dia. Os primeiros sinais de uma catarata é um embaçamento progressivo da visão. Conforme ela vai aumentando, a visão vai ficando embaçada. Quando isso ocorrer, procure seu oftalmologista. HO, Hospital Oftalmológico, agora faz parte do grupo Vision One. O HO, que já era uma referência na região, hoje se torna uma referência nacional, com uma equipe altamente qualificada e um corpo clínico com os melhores profissionais da área. Com reconhecimento internacional, o selo acreditado da ONA confere ao HO excelência em todos os processos. HO, Hospital Oftalmológico. E se 20 minutos pudessem transformar o seu corpo e a sua vida? Na Estímulos, a tecnologia trabalha por você. Impulsos elétricos ativam seus músculos como um treino completo, sem peso, sem impacto. Mais força, mais saúde, mais resultado em menos tempo. Pare de adiar. Viva essa experiência. Estímulos. Seu corpo no próximo nível. Por esse ângulo aqui, está claro o momento em que o árbitro Rafael Claus utiliza uma tinta excelente. É Brasilux, é lance legal. Mas por essa imagem percebemos que ele fez a diluição de maneira errada. Tem irregularidade aí. Bora lá. Parou. Que isso, professor? Já foi checado. Não tô fazendo nada de errado. A tinta é Brasilux. Pintura é com pintor profissional. Tá expulso da sua obra. Uma coisa é certa, Pintor e Brasilux, autoridades em tintas. A Lightness Professional, onisciência avançada e cuidado capilar, compreendendo as necessidades dos cabelos e focando na saúde do couro cabeludo. Conectamos emocionalmente com nossos clientes, oferecendo inovação, qualidade, tecnologia e substâncias ativas que se identificam com o sistema capilar. Além disso, somos comprometidos com a sustentabilidade. Seja líder em cuidados capilares premium com Lightness Professional. Lightness Professional, o cuidado necessário para a saúde capilar. Louvre Select é a nova unidade da Louvre na Avenida Adolfo Bianco Molina, 2106. Uma loja que traz itens selecionados. As peças mais procuradas e mais fashion você encontra aqui toda semana com curadoria nova. Então, se você ainda não conhece, é o momento de você conhecer essa nova unidade. Uma loja especialmente feita para você. Vem? Oferecimento Brasilux. Uma coisa é certa, no fim das contas, Brasilux.
Decore com um projeto maravilhoso com o arquiteto Bruno Ortega. Um oferecimento de Brasilux Tintas. Agora aqui com o Bruno. Bruno, que projeto é esse? Bom, mais um grande projeto. Eu sou fã dos seus projetos maravilhosos. E hoje nesse apartamento que não parece que é um apartamento. Parece uma casa. Parece. Tão aconchegante e trazendo todas as particularidades dos nossos clientes. Isso é importante, né, Bruno? Bom, vamos falar de projeto, vamos falar desse apartamento que você conseguiu transformar numa área que parece uma casa e tudo isso baseado na individualidade, na ideia do cliente. Sempre buscando todas essas particularidades para poder trazer e imprimir exclusividade nos projetos, né? Apesar de a gente ter elementos aqui que, para quem nos acompanha, identificam o escritório, a gente trabalha com muito cuidado para que cada projeto tenha a identidade de quem vai morar aqui. Então conta pra gente desse projeto, como é que foi o conceito dele? O conceito dele foi uma atmosfera mais sóbria, porque a gente está falando de um casal de advogados, então eles têm essa identidade já que vem da profissão, essa certa seriedade, mas que a gente quis tornar mais leve, mais despojada com a escolha dos móveis e as decorações. Então o conceito do projeto foi trazer um pouquinho do cimento queimado, que traz essa rusticidade mais sofisticada para o projeto, e ao mesmo tempo trabalhar com um pouco dos móveis em madeira, Vime, que torna tudo mais gostoso, fresh, leve. Eu notei aqui, Bruno, que esse cimento queimado foi aplicado inclusive no teto. No forro porque é um forro de gesso, né? Então a gente trabalhou inclusive o cimento queimado, a textura no forro, porque uma vez que a gente tem todas as paredes quase que cobertas com a madeira, a gente quis criar essa sensação do aconchego, da caixa, do bloco. Então a gente levou o cimento queimado, inclusive, para o forro dessa área. E eu achei, Bruno, espetacular o resultado que tem. Muita gente, às vezes, né, não liga para o forro. O forro é o forro, trabalha-se as paredes. Mas, gente, o efeito que traz quando o forro é trabalhado é impressionante. Ele passa a fazer parte, né? Ele faz parte, ele acaba trazendo... A gente traz ele como um elemento também decorativo e ele faz parte, né, do conjunto. A verdade é que as pessoas têm razão quando elas pensam que o forro branco ele dá mais amplitude, ele dá mais altura. Mas nesse caso a gente não queria altura, a gente queria aconchego, a gente queria abraço. Então, por essa razão, nesse projeto especificamente, ele foi pintado. Um projeto maravilhoso, funcional, que intimista, porque é um conjunto de coisas, né, Bruno? Na verdade, parece simples, mas não é. Você conseguir trazer tudo isso e trazer funcionalidade, que é preciso e necessário para o dia a dia das pessoas. Completamente. Super tudo muito bem pensado, alinhado, compatibilizado para a gente ter esse resultado final. Querido, muito obrigada pela sua presença, parabéns por mais este grande projeto. Eu é que agradeço mais uma vez estar com você. E os nossos agradecimentos à Brasilux Tintas, que oferece esse quadro. Oferecimento: Brasilux. Uma coisa é certa, no fim das contas, Brasilux. Decore traz um projeto maravilhoso da arquiteta Daniela Costa. E a gente começa chegando num hall lindíssimo, com uma pedra, uma iluminação, esse espelho que amplia o espaço. Um projeto da arquiteta Daniela Costa.
Meu Deus, que apartamento é esse? Daniela, primeiramente, minha querida, parabéns por esse projeto lindíssimo. A gente vê aqui que você trouxe um projeto para integrar o apartamento. Eu sempre idealizei morar na casa dos meus sonhos. E aí eu pensei, eu preciso de uma arquiteta para compartilhar isso e a gente chegar no que eu sempre imaginei. E aí eu conheci a Dani, através do Instagram, a Dani Costa, e nós 2 vezes a gente se reuniu na casa dela para montar esse projeto, né, conforme os meus gostos também. Surgiu a minha casa, que hoje eu estou muito contente, muito feliz. Vamos começar por esse espaço? Aqui a gente já tem aqui uma sala de cinema. A ideia foi trabalhar um painel todo detalhado, sair do óbvio daquele painel ripado, então o desenho com ângulos diferentes, né? Formando um grande desenho aqui no painel. Ficou lindo. Você que desenhou? Eu que desenhei. Nossa, gente, olha esse trabalho. Bom, é um painel que virou uma obra de arte aqui, inclusive uma peça que traz a questão até da decoração. E aqui a gente tem um sofá lindo, gostoso. A escolha dos móveis foi a partir também da minha arquiteta, né? Ela me deu várias sugestões e uma delas ela falou muito bem da Castelo Móveis. E aí eu resolvi procurar a Castelo, conheci lá a Rose, né? Eu amei a vendedora Rose. E ela me ajudou muito a fazer conforme os meus gostos, as minhas vontades, e a gente personalizou tudo. E aí vai os nossos agradecimentos à Castelo Móveis e Decorações, que traz o oferecimento dessa matéria com toda a mobília aqui do apartamento e que eu vi que você escolheu muito bem escolhido, hein? Esse sofá, na verdade, foi um desafio, porque a ideia era que ele fosse em ilha, mas que ele desse o aconchego necessário para parte da TV. E que acolhesse, né, a área do living. Então, a gente trabalhou módulos diferentes, né? Vamos lá, vamos ver. Foi um grande quebra-cabeça esse móvel, mas... Mas deu certo. Deu certo. Deu muito certo, é isso que importa. A gente vê que deu certo porque ele realmente divide os ambientes. Ao mesmo tempo, você traz ambientes separados, mas integrados. Agora, eu fiquei numa dúvida aqui. Eu tô vendo que o tecido é o mesmo. É o mesmo tecido. Mas os sofás são diferentes ou é um sofá? Não, são sofás distintos. E aí o segredo para justamente criar essa integração foi colocar um único tecido nos módulos que são separados. Gente, ficou perfeito. Encontrei tudo que eu gostaria. Por exemplo, foram no meu sofá, que eu tinha a ideia de ser um sofá ilha, só que ao mesmo tempo meu esposo não gostava tanto dessa ideia. Então a gente elaborou 2 sofás e unimos ele junto com o acabamento de um puff, que fez toda a diferença e hoje ele faz o maior sucesso. Parabéns! E você conseguiu trazer esse sofá gostoso, retrátil para o cinema. Aqui para o living você traz aí um sofá mais firminho, né? Essa dica aí é importante para você que está de casa nos assistindo. O sofá do living é sempre mais retinho. Exatamente, o sofá voltado para o living, ele precisa realmente ter uma postura um pouquinho mais reta, né? Porque é onde a pessoa vai ficar sentada, ela não tem que ficar tão à vontade assim. Esparramada. Que é a proposta, ao contrário que a proposta pro home. Maravilhoso. Aqui eu vi que você mesclou esses tons claros com um amadeirado, essas poltronas no couro se aproximam aí. A ideia aqui na paleta de cor foi trazer uma paleta de cor em nuances de bege, de fende. Algo bem suave, né? Eu gosto bastante de trabalhar com o couro, justamente para ele dar uma aquecida, né, no espaço. Então, assim, a gente entra com um sofá que é um bloco grande no espaço, né? E aí, pontualmente, uma cor mais quente, mais aconchegante para fazer esse sobreponto. Quero parabenizar e agradecer a Dani Costa, que é a nossa parceira, pelo belíssimo projeto de extremo bom gosto, e agradecer também a nossa cliente que abriu as portas do lar dela, né? As portas do refúgio dela, e é muito bacana quando a Castelo Móveis consegue fazer parte, quando a gente consegue também fazer a diferença na vida de cada um de vocês. Lembrando que tudo que vocês viram aqui, vocês encontram na loja e conseguem encomendar em outras cores, tecidos ou acabamentos. Faço convite para vocês irem conferir de pertinho
No nosso showroom, a gente está localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212, e sigam a gente também na nossa página no Instagram. A Simmons, exclusiva de Ribeirão Preto, traz um lançamento maravilhoso, o Black Plush. Wellington, que colchão é esse? Você viu que maravilha? Gente, maravilhoso! O Wellington vai falar sobre tudo que compõe esse colchão em termos de tecnologia, mas eu vou falar do que eu estou assistindo aqui. Olha a maciez disso, Wellington. Esse colchão de mais inovação da Simmons. É o único colchão da Simmons que tem nanosmola dentro do pillow top, para deixar ele com um super conforto plush. Gente, é impressionante. Você põe a mão no colchão, não precisa nem de lençol, hein? Não precisa. E o tecido dele é em fios gelados, alta tecnologia da Simmons. Gente, maravilhoso. E essa cor, gente, achei lindíssimo. É um diferencial. A gente não vê por aí um colchão black. É alta tecnologia da Simmons exclusiva. A Simmons exclusiva da Presidente Vargas, número 391, de esquina Caconde Afonso. Tá? Só aqui você encontra esse black. E se você falar que viu no programa da Lelinha Gentil, eu cubro qualquer oferta no conjunto black para você. Falando de moda na Louvre, mas em endereço novo, com a segunda unidade, a Louvre traz uma Petit Louvre aqui para Adolfo Bianco Molina e a Mami está aqui, lógico, já trazendo a coleção nova da nova coleção. Vocês trouxeram aqui um pouco do mix que tem lá na loja principal? Exatamente, a segunda unidade da Louvre traz aqui para um novo endereço muito pertinho de muita gente, que é a José Adolfo Molina, número 2106. E aqui a gente tem Animale, Mob, Lança Perfume e John John. É uma loja menor, uma loja pequena, onde a gente vai ter novidades todas as semanas. Então aqui a Louvre está presente porque ela veio mais pertinho de vocês. Olha só que bacana. E hoje nós vamos trazer aqui algumas tendências da coleção que vem chegando. Essa coleção já é a nova coleção. Já é a coleção de outono, exatamente. Gente, quer dizer que o vinho... Segura aqui, mãe, que eu vou pegar a outra peça de baixo. O vinho vem com tudo nessa nova coleção? O vinho veio muito forte, assim como as estampas e também os listados, os xadrez, eles vieram muito fortes. Essa peça, por exemplo, ela compõe super bem como uma terceira peça, com t-shirt, com camisa, fica muito bonita. Sim. Então a coleção é toda casada entre si. Olha só, muito forte a alfaiataria, os coletes vêm com tudo. Esse tom de vinho, que é aquele vinho tipo marsala, exatamente, que fica muito elegante. A gente vê aqui que tem uma coleção muito bonita no jeans. O jeans aqui vocês trouxeram Animale? Animale, a Mob, a Lança Perfume e a John John. Ah, todas têm jeans, todas então. Todas têm jeans, exatamente. A John John é uma grande novidade da Louvre, que nós já vimos na loja da João Penteado, vamos vir para essa arara, que traz toda aquela bossa da John John, que vem sempre com muito brilho, é aquela roupa streetwear. É uma roupa mais sofisticada que veste desde uma menina dos seus 15, 18 anos até uma senhora assim como essa que vos fala, fica sempre bem, tem peças muito bonitas e muito interessantes. Olha isso, ela sempre vem com aquele tom do black, né? Misturando com brilho, trazendo sempre ali um lurex, um paetê, muito bem composto para você mesclar. A Lança Perfume com aqueles visuais lindos, eu tô vendo ali um vestido muito bonito, o jeans, enfim. Aqui um pedacinho da Louvre para você, na Avenida Adolfo Bianco Molina. Tem que conferir de perto? Tem que conferir de perto e vai ter masculino também, a coleção masculina super bonita também, aqui na Louvre. A Louvre sempre indo de encontro ao nosso cliente, esperando por todos vocês, na segunda unidade da Louvre.